Fala galera, Fábio na área, Vascaíno e Vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui você encontra informações, novidades e resenhas sobre o nosso Vasco. Assiste esse vídeo até o final. E você mesmo que chegou aqui hoje no nosso boletim da tarde, dia 25/7, pela primeira vez, escreva logo aqui abaixo, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos todos os dias de nossas lives, a terça-feira às 23 horas. Hoje nós temos live às 23 com nossos amigos. Sábado às 21 e domingo, geralmente uma especial, pode ter ou não ter, às 5 da tarde ou antes, se for um pré-jogo ou um pós-jogo, beleza? E dá o like nesse vídeo. Galera, beleza? Boa tarde. Vamos passar uma novidade que pipocou hoje aí, né? Luiz Melo fora da SAF do Vasco como CEO da SAF do Vasco. O que vocês estão achando? Tinha que sair. Flamenguista safado, incompetente, lerdo, tá bom? Só que quem mais tem que sair que é o Paulo Brax e o restante da corja ainda tá lá. Mas já é o início. Tá bom? Vamos falar da pessoa que vai ficar como interino ou vai ficar direto, nós não sabemos. E duas pessoas aí que foi cogitada aí numa matéria da Net Vasco falando. Será? Uma dessas pessoas eu não queria, nem brincando. O outro eu não conheço. Mas falo que ele é vascaíno ou outra pessoa. Parece que os três são vascaínos, tá bom? Só que uma pessoa não queria nem brincando, nem pintada de ouro, tá? Esse que eu não queria estava na eleição passada, tá bom? E é um belo de um safado. Então vamos lá, vamos começar? Desculpa o barulho, tá tendo uma obra aqui do lado da minha casa, logo na hora de gravar, começou a bater de novo. Vamos lá. Vamos começar aqui, ó, passando o comunicado oficial do clube. Comunicado oficial do clube. Vamos lá. Na página do Vasco oficial. Lúcio Barbosa. Página do Vasco não, agora essa página é da Vasco SAF. O Vasco Associativo entregou site Vasco TV, tudo para Vasco SAF. Um erro? Eu acho um erro. Lúcio Barbosa é nomeado CEO interino do Vasco da Gama SAF. Luiz Melo fará transição para o novo cargo executivo da 77 Futebol Group. Vamos lá. O Luiz Melo não foi demitido, ele subiu. Ele, igual o povo fala, né, na gíria, ele caiu para cima, ele subiu. Será que saiu um indício de que vídeos que foram trazidos em relação a ele ter alguma coisa na Vasco SAF? Societária? A gente não sabe. Mas ele era para ser demitido, não cair para cima. Vamos lá. 25 de julho, hoje, a 777 Partners anuncia hoje que Luiz Barbosa foi nomeado CEO interino. Lúcio Barbosa foi nomeado CEO interino da Vasco SAF, Vasco da Gama SAF. Ele substitui Luiz Melo e começa a transição para o cargo executivo da 777 Futebol Group em 1º de agosto. Barbosa, que atua como diretor financeiro da Vasco da Gama SAF desde 2022, tem mais de 20 anos de experiência liderando grandes empresas liderando grandes equipes em empresas multinacionais, incluindo Apple, GE Energize, KPMG, Deloitte e Cepitz. Joss Wander, fundador e sócio-gerente da 777 Partners, disse: quero agradecer abre aspas pro Josh, tá? O safado lá, mentiroso, bravateiro. Quero agradecer a Luiz Melo por seus esforços nos últimos 2 anos, principalmente durante a transição do clube para a SAF. Claro, ele estava no clube como CEO. O Vasco foi da Gama, ele preparou a venda para a 777 e foi ser CEO da 777, da Vasco da Gama SAF. Estranho, né?
Conflito de interesse. Será que esse interesse agora está se concretizando? Ele ter caído para cima na 777? Vamos esperar para saber casos dos próximos capítulos. Também quero agradecer a Lúcio Barbosa, que terá todo o apoio da nossa equipe de profissionais de classe internacional para comandar a evolução do clube. Como todos os que se importam profundamente com o Vasco da Gama, quero ver resultados melhores do que vimos até agora nessa temporada. Melhores? Claro que tem que ter. Nós não vimos resultado nenhum até agora sobre isso, só vimos derrotas. Só derrota que a gente está vendo. Vamos voltar. Que eu gostaria de garantir aos nossos incríveis torcedores e a todos envolvidos com o clube estão trabalhando duro todos os dias para deixá-los orgulhosos. Estou confiante do que começaremos a mostrar melhores resultados em breve. A 777 tem alguns clubes de futebol mais históricos do mundo. Além do Vasco, o portfólio inclui Genoa, Hertha Berlim, Standard Liège, Red Star, Sevilha e Melbourne Victory Football FC. Só que todos eles, e retirando só um, todos eles estão na segunda divisão ou terceira. Sobre a 777. A 777 é uma empresa de investimento... Aqui eu não vou falar sobre isso, que todo mundo sabe. É situado em Miami, mas é uma empresa caloteira, tá bom? Sendo investigada por extorsão, sequestro e ameaça de morte. Tá bom? Igual o Paul Brown trouxe no nosso vídeo, na live que ele fez aqui com a gente, tá? Aqui, ó, o GE já noticiou. Luiz Melo não é mais CEO do Vasco SAF, tá bom? 777 definiu na manhã desta terça-feira a troca do comando do Vasco SAF. Luiz Melo dá lugar a Lúcio Barbosa, diretor financeiro que assume o cargo interinamente. O GE apurou e ouviu diversos relatos de que a decisão se deu por conta da má avaliação interna sobre o trabalho de Melo e por conta da pressão do clube associativo e dos resultados esportivos ruins. Por enquanto, o executivo seguirá no grupo 777, mas não terá nenhuma relação com o Vasco. A Vasco SAF, no entanto, nega informação de que o CEO está sendo promovido a um cargo do grupo no exterior, uma vez de que o Vasco é uma referência administrativa interna entre os clubes da 777. Mas vamos lá. Aqui na parada no comunicado do Vasco fala que ele vai assumir um cargo de executivo na 777. Isso é um cargo acima. Então não tem condição de falar que não. Não tem condição. Ele vai assumir um cargo na 777 sim. Ele caiu para cima. E isso tá muito estranho. Tá muito estranho isso daí, tá? Muito estranho. Aqui, ó, mais uma coisa aqui embaixo, ó. Lúcio Barbosa, que atua como diretor financeiro da SAF desde 2022, foi o escolhido para o lugar de Melo no comando da gestão. Ele já participa no novo cargo de uma reunião do Conselho Administrativo nesta terça, que é hoje. Em comunicado, Jorge Vander, proprietário da 777, agradeceu o CEO que está de saída e elogiou Barbosa. Isso aqui nós vimos lá na matéria lá do Gol do Vasco. Esse aqui é o Lúcio Barbosa, tá? A gente vai ler o LinkedIn dele. Saída de Melo era um pedido antigo do dirigente do clube associativo, insatisfeito com o trabalho de CEO, houve inclusive 2 reuniões, aqui está falando da Conselho Administrativo da SAF, em que o trabalho de Melo foi questionado. Após avaliar a situação, a 77 tomou a decisão de trocar o comando de gestão da SAF para manter o executivo no grupo. Luiz Melo assumiu o cargo de CEO, aqui fala quando que ele assumiu o cargo de CEO, né? Aqui, ó. Com a aprovação da lei, aqui fala da aprovação da lei da SAF. Aqui, ó. Desde o início do processo, houve muitas críticas da permanência de Melo. Inicialmente, elas foram internas, principalmente de vice-presidentes que levantaram possível conflito ético, por ele passar a trabalhar do lado de quem vendeu para o de quem comprou. A 777 destacou
a 777 descartou qualquer problema. Com os maus resultados em campo nos últimos meses, a pressão aumentou. Aqui fala, né, que os conselheiros alertavam, né, que ele era sócio do Flamengo. Aí o Luiz Melo ele se reuniu e desmentiu, Luiz Melo mentiu no termo de posse para CEO da SAF, ao se declarar não deter diretamente ou indiretamente vínculo associativo a clube ou entidade prática desportiva, exceto pelo acionista fundador, que é o Vasco da Gama SAF, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Aqui, ó, em entrevista ao GE, um mês atrás, o Melo negou qualquer irregularidade no termo de posse, tá bom? A mudança de CEO ocorre na reta final de janela de transferências, principalmente a esperança dos torcedores para mudar a situação do time, afundado na lanterna do brasileiro, e o Vasco é a pior campanha de todos os clubes da Série A, B e C. Os outros clubes, os clubes na lanterna da Série A, da Série B e na lanterna da Série C, tem mais ponto que a gente. Nós, o Vasco da Gama, somos piores dentro das 3 divisões. Isso aqui foi matéria do GE. Tá? Foi matéria do GE. Em relação a essa parada aí do Luiz Melo ter ido embora. Agora, tem uma parada da Net Vasco falando assim. Foi às 10h29. Falando que o Júlio Brandt elogia a escolha de Lúcio Barbosa. Competente, sério, gente boa, é muito vascaíno. Eu já ouvi isso daí. Ele é muito vascaíno. Não interessa ser muito vascaíno. Mas se for compactuar, se tiver pensamento de quem começou tudo isso, não vale o que come. Ele tem que ter o pensamento em relação ao Vasco. Não interessa. Se ele for alinhado com quem está lá dentro atualmente no clube associativo, Salgado, Osório, Duque Estrada e companhia, que ajudou na venda do Vasco, para mim é a mesma merda. Se ele tiver alinhado com esse povo, é a mesma merda. Mas o senhor tinha que ser um vascaíno? Tinha que ser um vascaíno. Tinha que ser. Ele sendo vascaíno e é vascaíno, beleza, tranquilo. Mas o problema ele não pode estar alinhado com esse povo que está atualmente na diretoria administrativa. Esses safados aí, Salgado, Duque Estrada e Osório, não pode. Se tiver alinhado, tem alguma coisa errada aí. Tem caroço nesse angu. Se ele tiver alinhado com esse povo. Tá? Se ele tiver alinhado com esse povo aí. Tá? Aqui, ó, vamos dar uma olhada também. Vamos tirar isso aqui. E vamos dar uma olhada no LinkedIn do Lúcio Barbosa. Tá bom? Dá uma olhada no LinkedIn do Lúcio Barbosa aqui, ó. LinkedIn Lúcio Barbosa. Aí, ó. Estão vendo? Vocês estão vendo aí? Esse daí é o Lúcio Barbosa, o LinkedIn dele. Tá bom? Olha lá, a área financeira do Vasco da Gama SAF, de agosto de 22 até o momento. Da Septis. Foi de 18 a 22. Trabalhou na Apple em 3 cargos. Tá bom? De 13 a 15 em um, de 15 a 17 em outro, de 17 a 18 em outro. Esses 2 aqui foi no Texas, viajou para o Texas. Esse aqui foi aqui no Brasil mesmo. Da GE Electric, em 2011. Manager global da KPMG. Tá? Só que essa KPMG é aquela empresa que falou que a 777, avaliou a 777 e falou que não tinha risco nenhum para o Vasco. A KPMG também é uma bela de uma merda. Tá? Aqui, ó, competências dele, pessoas falando sobre ele. Tá? Então, esse aqui é o LinkedIn profissional, perfil profissional do Lúcio Barbosa. Tá bom? Esse aqui é o perfil profissional do Lúcio Barbosa. Tá? E vamos colocar aqui também depois. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem outra matéria também da Net Vasco falando assim.
Júlio Brandt e Manuel Flores, ex-diretor de competições da CBF, aparecem como possibilidades para assumir o cargo de CEO da SAF. Por que eu falo possibilidade? Porque o Lúcio Barbosa está falando que está como interino. Interino, tá? Se ele for efetivado ou não, a gente não sabe por enquanto. Mas ele está como interino. Tá bom? Aqui fala assim, ó. Vem lá do Atenção Passapano. Essa informação vem lá do Atenção Passapano. Aparece no radar para assumir o posto de CEO da Vasco da Gama SAF. Ainda não tem nada definido, mas o nome do ex-funcionário da CBF, assim diz o Passapano, é o mais forte no momento. Aí, a gente pega isso daqui, ó. Vasco já sondou Manuel Flores sobre a possibilidade de assumir o cargo de CEO, tá bom? Saiu na Net Vasco e saiu também no Jornal o Globo, tá? No Panorama Esportivo. Estão vendo aí? Aí, ó. Vasco sonda ex-CBF Manuel Flores para cargo de CEO. É esse rapaz aqui, ó, ex-funcionário da CBF. Na busca de um executivo para substituir Luiz Melo, afastado do cargo de CEO o Vasco procurou informações sobre Manuel Flores, que foi diretor de competições da CBF. Desde o começo de 23, Flores presta consultoria para o governo da Arábia Saudita, e foi questionado se gostaria de voltar ao Brasil e se a possibilidade de trabalhar no Vasco o atrairia ele de volta ao Brasil. A 777 vê em Manuel Flores como bom quadro pela formação e cursos na Europa e nos Estados Unidos ao longo dos anos de CBF. Tá? Então isso aqui pode ser, se caso ele fique como interino mesmo, o Lúcio Barbosa, ele saia, esse daqui pode ser o novo CEO do Vasco. Manuel Flores, ex-funcionário da CBF. Tá? Ex-funcionário da CBF. Pode ser ele como CEO da SAF do Vasco até o momento, tá? Depois do Lúcio Barbosa, se ele não ficar. E aqui fala uma matéria também do Atenção Mulambinho, falando assim, falando que o Paulo Brax está prestigiado pela 777. O departamento de futebol estaria sendo asfixiado por Luiz Melo. Paulo Brax está muito prestigiado dentro do Vasco. O diretor e o departamento de futebol foram asfixiados por Luiz Melo e o CEO não liberava o dinheiro. Havia um atrito entre os dois. Mas vamos ver uma coisa. Beleza, vamos ver uma coisa. Atrito entre os dois. Quem botou o Luiz Melo lá foram vocês, seus picareta da 777. Foram vocês que botaram ele lá. Salgado, esse merda do Salgado, botou ele como CEO do Vasco, do associativo. Aí ele vai, vende, ajuda a vender o clube para 777 e pulou o muro, foi para 777. Pô, aí agora fala que... Aqui, ó, vamos voltar lá. Vamos voltar lá porque tem que deixar grifada essa parada aqui, ó. Ó. Ó, aqui, ó. Ó, a 777 Partners anuncia hoje que Lúcio Barbosa foi nomeado CEO interino do Vasco SAF. Ele substitui Melo, Melo, que vai começar a transição para um cargo executivo na 777 Futebol Group. O que vocês entendem com isso? O que vocês entendem com isso? Sabe o quê? Ele caiu para cima. Para ele foi bom. Para ele é bom. Não vai ter perturbação e vai estar lá. Será que isso daí não está orquestrado desde lá de trás? Quando o Vasco foi vendido para 777 e ele vendeu e ele entrou como CEO da SAF?
Será que isso não está já estava arquitetado lá atrás? E aí, o que vocês acham disso? Para mim estava arquitetado desde lá de trás, porque teve denúncias trazidas, teve denúncias. Doutor Walter Brito do Pega na Geral fez uma denúncia em relação ao Luiz Melo. Ele fez uma denúncia em relação ao Luiz Melo. Isso daí, em relação a ele ir para um cargo acima, tá estranho. Ele tinha que ser demitido sumariamente, não cair para cima, um cargo de executivo a mais, um grau a mais. Isso daí me reporta como prêmio de ter conseguido vender o futebol do Vasco para 777, dele ter assumido inicialmente o CEO como da 777 e depois ter ido para um cargo acima como prêmio. Para mim, é isso. Ele ganhou o cargo executivo da 777 porque ajudou a 777 em fazer o Vasco vender o futebol para ela própria, ficou como CEO no início e depois subiu por prêmio. Vocês não estão vendo isso? Ou quer que eu desenhe? Para mim é isso. Mas, Lúcio Barbosa, que você faça um bom trabalho, tá? Que você não seja alinhado a esse povo que está no associativo agora, esses bando de safado incompetente do Salgado, do Osório, do Duque Estrade, toda a diretoria administrativa dele e dos presidentes de poder que estão lá que o Salgado colocou, que você não seja alinhado com nenhum deles. Porque se você for alinhado com um deles, você é a mesma merda do que estão lá dentro. Não mudou nada, só mudou que você é vascaíno, só isso. Se você for alinhado com as ideias deles, você vai ser a mesma merda para mim. Tá bom? Mas se você não sendo, bem-vindo, faça um belo trabalho e tire o Vasco dessa podridão que estamos na última colocação do Brasileiro. Tá bom? Galera, saudações vascaínas. Se cuidem, tá bom? Mais tarde temos live às 23 horas. Compareça, beleza? Compareça, tá bom? E agora às 4 da tarde, tem a live do nosso amigo DG no canal do DG. Vão lá e coloca assim: vim pelo canal do Tribuna Vascaína. Se inscrevam lá no canal do amigo DG, tá bom? Faz um belo trabalho em relação a bater em tudo de errado que tem nessa SAF maldita que tá no Vasco. Beleza? Saudações vascaínas, se cuidem e vamos lá pro DG. Vamos lá agora pro DG, pra live do DG, beleza? Vou estar lá com vocês. Tamo junto. E fui! Fora 777 maldita!